Assim, do jogo passado em relação a esse, hoje, por exemplo, você traz aí a poder aproveitar o lateral direito que você não tinha e a volta do centroavante, né, que foi o Olavo que você também não tinha no outro jogo. Que avaliação dá para se fazer do jogo contra o Ceará e esse contra o Avaí? Boa noite a todos. Assim, a gente jogou melhor do que contra o Ceará. Muito mais equilibrado, com as características das peças, né, tanto do pivô como do Olávio. Nos deu uma consistência melhor em relação ao jogo diante do Ceará. A gente criou, foi muito mais contundente, muito mais perigoso ao longo de todo o jogo. Primeiro tempo se finalizou com praticamente 70% de posse em relação ao adversário, um controle e um domínio do jogo, né? O pós-perda ativo o tempo inteiro. A gente criou algumas oportunidades, mas não conseguiu chegar à vitória, né? Ela seria importante, como eu falei até antes do jogo, que além de ser um confronto do Estado, mas o jogo ele passa dos 3 pontos, né? Nos tiraria da zona de rebaixamento. Agora, a evolução ela é eminente em relação à minha chegada, o grupo entendendo bem o conteúdo, né? E o tempo ele é fundamental para a gente continuar evoluindo e principalmente chegar mais próximo das vitórias. Eu saio com um sentimento de bom em relação à dinâmica do jogo, mas um pouquinho triste em relação ao resultado final. Luizinho, diante das circunstâncias em que o Avaí vinha numa crescente de uma sequência de vitórias, hoje foi um empate. Ele encontrou um jogo mais duro aqui contra o Brusque. Para ti, foi um resultado positivo, então? Não, o melhor resultado é sempre a vitória, né? Mas diante da sequência negativa que a gente enfrentava, né, e dois confrontos difíceis, né, tanto o Ceará como o Avaí, brigando na parte de cima da tabela, e o Brusque se manteve em alto nível, competindo contra essas duas equipes, né, o Avaí numa ascensão e num trabalho muito bom do Gilmar. E antes da chegada do Gilmar, a gente tem que lembrar que o Avaí estava numa zona de rebaixamento, né, e o Brusque hoje competiu em alto nível, né. Então, claro que te gera uma expectativa positiva em relação à sequência da competição, de 2 grandes jogos, né, mas a gente precisa continuar evoluindo, esse é um processo natural. Eu saio com esse sentimento de viver o processo, e o processo ao longo do jogo, o Brusque ganhou, só que o resultado se manteve, o resultado esportivo de empate, né? Então, projetar a próxima partida, né, contra o Ituano, procurar recuperar bem os atletas, a distância para o jogo ela é menor, né, do que foi de domingo até hoje, então planejar bem isso e, obviamente, colocar um time que possa manter todo esse rendimento, mas que seja sempre muito perigoso para a gente poder voltar de São Paulo com a vitória. Luizinho, a evolução do time dentro de campo, embora o resultado não tenha vindo, como você falou, veio o empate, mas te agrada o desenvolvimento da equipe nessas últimas semanas? Não, a questão, como eu falei, né, a questão da evolução, ela me agrada, te gera uma expectativa positiva, né? Mas é suficiente? Não, porque hoje é uma vitória, nos colocaria fora da zona de rebaixamento, né? Mas é questão de tempo para isso acontecer. O grupo está muito focado nisso, muito consciente, né, do trabalho e principalmente do conteúdo que eu coloquei, da formatação de um grupo que possa continuar evoluindo, que é muito importante, e principalmente sair dessa zona de rebaixamento, que isso é fundamental, não é bom para ninguém. Agora a gente está num bom caminho, né? Claro que o torcedor saiu hoje com aquele sentimento que poderia ter vencido, e nós também,
em relação ao que se viu ao longo de todo o jogo, né? A gente vale ressaltar, né, que a gente controlou praticamente todo o jogo, né, contra o Avaí, que está num momento muito bom, né? Então nos credencia também a continuar trabalhando dessa maneira e, obviamente, pensar em procurar sair mais rápido possível da zona de rebaixamento. Luizinho, o Brusque vem numa pegada aí não tão boa de alguns jogos, mas esses dois jogos, né, contra a equipe do Ceará e contra a equipe hoje da equipe do Avaí, a gente viu uma evolução muito grande. E as duas mudanças também, que algumas mudanças eram notórias na segunda etapa, vai trocar esse por aquele. Hoje não. Hoje a gente acabou ficando assim, de que maneira que ele trocou, isso o grupo acabou trazendo consigo também, e esses jogadores acabaram entendendo essa tua formatação e aos pouquinhos está indo, né? Como eu falei, a evolução ela me deixa satisfeito, né? A leitura de jogo sempre em cima do adversário. Hoje a gente ficou com um jogador a mais, né, e se manteve sempre perigoso, mas com a característica diferente de colocar o Gemerson para poder trabalhar como primeiro homem, para ter principalmente a velocidade do passe um pouco mais rápido também. Enfim, eu acho que eu estou satisfeito com isso. Claro que a gente tem que sair o mais rápido possível, né, para poder se estabelecer dentro da competição. Uma das coisas que, querendo ou não, prejudica muito é a qualidade do gramado, né? Eu estou muito ansioso para poder voltar para casa. O Brusque, ao longo de todo o ano, até hoje, ainda não jogou na sua casa, e isso faz uma diferença muito grande, né? Em relação ao calor humano, de ter o seu torcedor lado a lado, né, dentro do seu estádio, da sua casa. Então, provavelmente, a gente espera, né, que tenha mais um jogo aqui contra a Ponte e contra o Paysandu a gente possa estrear na nossa casa no ano, né? Até porque o estádio tá belíssimo, a grama sintética, enfim. Então, procurar, nesse período agora, né, se restabelecer dentro da competição, né, e isso a gente vem fazendo. O time criou uma identidade muito boa dentro da competição, é muito competitivo, e esses dois últimos jogos mostrou isso. Então é seguir a linha, claro que procurar ser inteligente, né? Principalmente no próximo jogo. Assim, você consegue, pelo menos a gente consegue perceber que houve uma recuperação do moral dos jogadores. Você conseguiu resgatar esse tipo de ação dos jogadores. Falta ainda o gol sair, né? Então, quer dizer, a confiança, pelo menos, a gente percebe que já conseguiram recuperar. Falta essa questão da bola entrar. Fisicamente também, dentro da metragem, da forma que eu gosto de trabalhar, a equipe evoluiu. Hoje o Brusque é um time muito mais agressivo na sua marcação, né? Muito mais contundente também na chegada do último terço. Como eu falei, o primeiro jogo contra o Atlético na Copa do Brasil me assustou um pouquinho, porque a minha ideia central é de tentar controlar o jogo, como aconteceu contra o Novo Horizontino, o Ceará, e principalmente hoje. Hoje, taticamente, a gente fez um jogo muito consistente, né, procurando dominar o adversário, e os problemas que a gente tinha com as peças, principalmente com o Queiroz de fora, com o Olavo de fora, Keké, Mocelin, Luizinho, a gente está tentando, e conseguindo recuperar essas peças. O Queiroz vai demorar mais um pouquinho, o Cristóvão também, que é um jogador importante, mas a evolução ela é nítida, né? Então, acho que a gente está numa boa linha de raciocínio em relação à montagem do processo, né? A gente tem que melhorar o desempenho para poder convergir e criar situações que possam nos conduzir à vitória. Contra o Ituano é direto, né, na tabela. E como encarar essa situação? Sendo que o Brusque precisa, obviamente, da vitória. É ir para cima? Você acha que o Brusque tem confiança para ir para cima e para trazer o resultado positivo? Se tu me perguntar se o Luizinho é um treinador defensivo ou ofensivo, é nítido que a minha ideia central é nunca abdicar de atacar, né? Então, uma vitória nos tira, provavelmente, do rebaixamento? Nos tira. Então, eu acho que futebol sempre é isso, montar uma boa estratégia.
O Ituano também precisa vencer o jogo, né? Necessita, e dentro disso a gente montar uma boa ideia regenerativa dos atletas, e principalmente essa estratégia de jogo, para ter um time que possa controlar a partida, um time agressivo, como eu gosto de trabalhar, e principalmente um time rápido nas suas fases, para a gente voltar de São Paulo com um resultado que seria espetacular, um resultado de vitória. Nos coloca numa semana um pouco maior, porque depois o CRB ele é só numa segunda-feira, né? E fora da zona de rebaixamento. Então, acho que o trabalho é esse, o objetivo é esse, né? Trabalhar bem e voltar de São Paulo fora da zona de rebaixamento. Luizinho, essa parte do jogador que você sempre conversa, né, com eles, né, essa parte psicológica, o Luizinho é um cara que está sempre junto ali, porque teve que trazer essa parte psicológica, né? Alguns jogadores não estavam numa evolução muito bem, parece que não estavam entendendo o que você estava querendo colocar na situação, mas de 2 jogos para cá, né, eu acho que não só eu, a gente da imprensa e a grande maioria dos torcedores quadricolores viram uma parte mais aguerrida, uma parte com mais pegada, e a parte psicológica, né, onde é muito fundamental isso. Você trabalha muito nessa parte? Trabalho. Tem a parte física, que ela é extremamente importante dentro do futebol, principalmente dentro da Série B. A parte técnica e tática, né, que é um trabalho constante ao longo do dia a dia, mas a que comanda todos esses 3 pilares é a emocional, de estar bem, de entender bem as suas fases, os momentos do jogo, que forma que eu vou me defender, que forma que a gente vai atacar, né? E passa muito por isso, um bom entendimento, né, de poder agrupar todos os atletas e convergir para esse lado, né? Eu gosto sim de trabalhar, mas também de estimular os atletas, né, a colocarem até o sentimento deles. E isso aí o Wallace faz de uma forma espetacular. Nas 2 últimas semanas a gente conversou bastante, além de trabalhar, muita conversa, muita cobrança, de criar a identidade do Brusque dentro desse momento, né? E é nítido a evolução de todos os aspectos, tanto da parte física como um time hoje mentalmente forte, como a gente viu, contra uma equipe que está numa evolução grande, que todo mundo fala que vai brigar pelo acesso, e eu também acho. Então a gente se coloca também numa condição de crescimento, né? Se a gente vai brigar para subir ou não, o que a gente plantou é muito importante. A zona de rebaixamento é um buraco sem luz. Se você achar que você está enterrado, é uma coisa. Se você achar que você foi enterrado como semente, você vai crescer. Então, esse é um momento mental também, e o grupo me deixou muito satisfeito da forma que se colocou, principalmente nessa semana, né? Com autoridade contra o Ceará, com autoridade contra o Avaí, e não tenha dúvida que para fechar uma semana muito boa de trabalho, né, procurar trabalhar bem, né, e como eu falei antes, voltar de São Paulo fora da zona de rebaixamento. Luizinho, você falou na última coletiva que a janela de transferência, o Brusque teria que ir atrás de alguns jogadores, só que também podia recuperar alguns atletas que estavam dentro do próprio elenco. O Marcelo era um jogador que estava praticamente um pouco esquecido, vamos assim dizer, depois daquela atuação que ele teve lá contra o Sport na Arena. O Paulinho Mocelin também estava um pouco abaixo. Qual a importância da recuperação desses 2 atletas? Não, é muito importante, né? Porque quando você tem muito dinheiro, fica fácil você descartar um atleta e ir atrás de outro, né? Não é o nosso caso. A gente vem conversando com o Danilo, com o André, a gente está atento ao mercado, de poder trazer características importantes, né, para se incorporar na forma que o Brusque, que a gente criou essa identidade, essa maneira de jogar. Agora, tem jogadores que tem qualidade, não é? Mocelin tem muita qualidade, né? Então ele vem produzindo melhor, o Marcelo também.
Tem o Rosa, que a gente precisa resgatar numa condição melhor. O Osman também. Então tem jogadores importantes. Como eu falei, tinha muita gente no DM, então a gente está procurando fazer um trabalho detalhista, com tranquilidade, mesmo num momento turbulento, né, mas os jogadores vêm se incorporando, vêm trabalhando melhor, né, e a missão é essa, né, agrupar, ter um grupo muito mais fortalecido em todos os sentidos, inclusive da parte mental, né, porque são jogadores importantes. E até falei na outra coletiva, se por acaso tem alguém que não queira ficar, paciência. Eu tenho que estar satisfeito com o grupo que eu tenho, né, que está disposto a poder tirar o Brusque de uma situação aí que a gente não quer.